Olá a todos e todas que estão assistindo. Eu sou Júlia Guiar, sou vice-presidenta da UNE e quero aqui fazer uma pergunta. Gregório, a gente sabe que o Brasil piorou muito desde o golpe de 2016 e pior ainda com o governo neoliberal, conservador, autoritário de Bolsonaro. E um dos setores mais afetados, sem a menor dúvida, foi a juventude brasileira. Seja no campo da educação, no campo da saúde, no campo do desemprego, onde muitos jovens hoje estão no trabalho informal. E diante de tanta instabilidade, perca de sonho, eu queria que você comentasse um pouco qual é a sua opinião sobre quais são os próximos passos, caso a gente consiga eleger um governo Lula, no que diz respeito à juventude brasileira. Será que nós, jovens, teremos condição de construir políticas públicas para voltar a sonhar? E acho que, sem a menor dúvida também, o desafio de reconquistar a juventude para a política. Bom, ótima pergunta, muito bem lembrar disso, muito bom ela lembrar disso, porque o governo Bolsonaro, umas coisas que me apavorava no início era a ideia de que ele era um governo que, no início, a candidatura dele foi muito abraçada pelos jovens, não dá para a gente negar isso. Teve lá no início uma gamificação do Bolsonaro, a coisa do mito, dos oclinhos, e aquilo me desesperava. Porque ver uma pessoa mais velha reacionária, a gente tem mil motivos, mil maneiras de explicar isso. Tem até gente da neurologia que explica que talvez o cérebro, o hipocampo, que é a coisa do medo, cresce, então a pessoa fica um pouco mais de medo da mudança, e ela não quer que o mundo mude, fica com medo, sei lá, você consegue explicar por um sentido assim. Agora uma pessoa de 17, 18 anos, sabe, falando coisas que na verdade já foram, eu pensei que já tinham sido ultrapassadas, né, há muito tempo, como a homofobia, como falando coisas racistas, cara, aquilo me desesperava. Mas hoje, acompanhando as pesquisas, o que eu vejo é que a principal resistência ao Bolsonaro vem dos jovens. Tá? Essa faixa de 18, 16, inclusive, a gente teve o recorde de pessoas tirando o título de eleitor, uma campanha linda, inclusive super legal, com adesão de gente de todos os setores da sociedade. E essa faixa dos 16 aos 30, que não é minha, que eu já passei há muito tempo, é quem é a principal resistência a ele, é onde o Lula está ganhando com mais folga. É essa faixa e nos velhinhos também, acima dos 60. O problema é a meia-idade na qual eu hoje me insiro. Nós é que somos a culpa do Brasil, que eu estou hoje em dia arrasado com a minha geração, que é muito problemática. Eu tenho maior fé nessa galera mais jovem que eu, porque eu acho que eu ainda estou ali numa geração, e acho que essa geração, não é à toa que essa geração reacionária é 16, quem tem 60 a 30 sim, tá? Porque eu acho que é uma geração, e na qual eu me incluo um pouco, que cresceu ainda no Brasil, que eu não diria despolitizado, claro, mas ainda afetado pela ditadura, para quem a política era uma coisa de gente abjeta, entre aspas, sabe? Digo assim, eu ainda lembro, eu cresci tudo bem, eu sou de 86, mas ainda tem ali uma coisa, uma áurea de ditadura nos governadores biônicos. Era uma coisa que a política não era uma coisa que você queria se meter, pelo amor de Deus. Não se meta nisso. Era uma coisa, a ditadura conseguiu transmitir o nojo pela política, com razão, um nojo justificado. E eu acho que a nova geração já não tem esse ranço, sabe? Que eu acho que eu crescendo nos anos 80 e 90 tinha, e nas pessoas que cresceram nos anos 60 e 70, mais ainda. E eu acho que esse ranço não se vê nas gerações anteriores, quem cresceu nos anos 40 e 50, onde existia uma democracia no Brasil com mais discussão, com mais conflito, com mais confusão, claro, mas com mais verdade, com mais democracia. Eu acho que você crescer numa ditadura, eu pelo menos culpo a ditadura por ter despolitizado a parcela de população que ela não matou. Porque a ditadura ou matou, torturou quem estava politizado, ou despolitizou aqueles que podiam ter um interesse que não fosse tão pronunciado. Então eu acho que tem a ver com isso, não sei, mas o fato é que eu estou com uma fé gigante na juventude, uma fé justificada, que eu estou vendo as pesquisas e a juventude está bem, a juventude é muito antifascista. O TikTok, então, está arrasando, o pessoal do TikTok, tem visto um monte de gente muito engajada fazendo material, um conteúdo excelente no TikTok, aí, muito politizado, e eu estou vendo que tem muita esperança nessa juventude aí, viu? E é uma juventude muito mais diversa do que a minha, porque tem isso também, tá? As lideranças anteriores, só você vê o PT, aquela foto, né, da cúpula do PT, do partido tal, isso é importante a gente criticar. Só homem branco, ainda não entenderam direito.
Ainda não entenderam que, bicho, a coisa mudou e isso daí nunca foi legal. Não estou dizendo que antigamente era legal, não, mas antigamente passava batido no sentido que não tinha essa consciência tão forte, não tinha essa discussão, não estava na mesa essa discussão. E hoje em dia tá. Então é uma coisa que o Lula vai ter que entender, por exemplo, nesse governo dele. E essa é uma demanda da juventude. E não venha me dizer que são os identitários. Não, é gente clamando por sobrevivência, tá?